Amados irmãos e irmãs em Cristo, por divina bondade de Deus e favor de sua providência, aqui nos reunimos para celebrar o novenário, tempo de bênção, de graça e de salvação. O novenário é um tempo profundo em que Deus, nosso Senhor, nos concede a graça de crescermos em comunhão espiritual. E desta forma, Ele nos ajuda a cada dia a dar um passo necessário no caminho da salvação. Portanto, celebrar o novenário não é uma repetição de gestos, mas é precisamente a continuidade daquilo que Deus iniciou na terra quando a Virgem Maria deu o seu sim. A Virgem Maria Santíssima foi a primeira que celebrou o primeiro novenário. A palavra novenário vem de 9. O número 9 recorda precisamente a gestação. A mamãe, antes de ter o bebê, 9 meses com o bebê. Então é a gestação, até que venha à luz o novo ser humano à terra. Então celebrar o novenário é fazer crescer dentro de nós a pessoa de Cristo, dar uma luz em nosso coração e crescermos em sabedoria, estatura e graça. Por isso que antes de uma festa litúrgica dedicada ou a Jesus, ou a Nossa Senhora, ou aos santos, a igreja celebra o novenário. Então não é sem motivo, mas é precisamente nesta comunhão de fé. E hoje nós celebramos a penúltima noite aqui do novenário, que precede a grande festa de Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora de Fátima. A mãe de Jesus é uma só, a Virgem Maria. No entanto, ao longo de 2000 anos, ela foi recebendo vários títulos que recordam suas aparições, os dogmas de fé, os mistérios celebrados pela Igreja. O primeiro título que Nossa Senhora recebeu, vocês sabem qual foi? Nós acabamos de ouvir no Evangelho. Que foi que o anjo disse quando apareceu? Ave cheia de graça. Esse foi o primeiro título, cheia de graça. Em latim, grego se diz gratia plena, ou seja, aquela que tem tanta graça que transborda. Esse é o significado. Quando a gente liga o registro para encher a caixa d'água que não tem boia, quando a água chega em cima, o que acontece? Exato, transborda, derrama. Assim, Nossa Senhora, ela tem tantas graças que ela transborda graças sobre nós. Por isso que a Santíssima Virgem Maria, ela foi preparada por Deus. Muitas pessoas não conseguem progredir espiritualmente porque conhecem pouco a Jesus, porque conhecem pouco a Nossa Senhora. A Virgem Maria Santíssima, isso é dogma de fé, ela foi preservada, preparada por Deus. Não foi um ser humano qualquer, como dizem por aí. Quem diz que Nossa Senhora é uma mulher como todas as outras, nunca leu a Bíblia, ou se leu, nunca entendeu, e não tem o Espírito Santo. Lá no livro do Gênesis, você lê, no capítulo 3, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, pelo pecado, do orgulho da desobediência, ouvindo a voz da serpente, Deus lhes dá uma nova chance, mas também Deus faz uma promessa. Ele disse à serpente: porque tu enganaste o gênero humano, tu serás maldita e rastejarás por toda a terra. Porém, disse Deus à serpente, a descendência da mulher que tu enganou vai esbagaçar a tua cabeça. A descendência é Nossa Senhora. Para você entender, leia Apocalipse capítulo 12, 13.
É a realização da promessa de Deus. Por isso foi a maneira que Deus planejou para confundir a Satanás. Porque Deus sabe, nós também sabemos, que o Satanás, antes de ser Satanás, ele era um anjo do céu. Ele era um anjo de luz. Ele fazia parte da hierarquia suprema do céu. Ele se chamava Lúcifer, que quer dizer o portador da luz. Mas por desígnio de Deus, até os anjos foram submetidos a uma prova. E Deus, antes de criar o ser humano, na eternidade ele submeteu os anjos. Quando ele criou os anjos, ele submeteu uma prova, a prova da fidelidade. A gente sabe quem é fiel na hora da aprovação. Quem não é fiel na primeira de copa, dá as costas e vai embora. Mas quem é fiel permanece, aconteça o que acontecer. Então os anjos foram submetidos a uma prova. E qual foi a prova? Deus manifestou aos anjos, na eternidade, o que aconteceria na humanidade quando o seu filho se tornasse humano. E ordenou que todos os anjos adorassem o Verbo de Deus encarnado. Quando Lúcifer viu uma criança, ele disse: não possamos, ou seja, não adorarei. Porque ele achou que Jesus, por ser menino, era inferior a ele. Se eu não adorarei alguém mais pequeno do que ele. E por orgulho, por isso que Jesus diz no Evangelho: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, quando Deus criou o ser humano, o diabo já sabia que a sentença dele era decretada. Então ele pensou: eu não posso contra Deus, mas eu vou, através da sua criação, ofendê-lo. É como uma pessoa, por exemplo, que tenta fazer o mal a mim. De todas as formas ela não consegue, planeja, maquina, não consegue. Então ela pensa: eu vou atingir quem mais ela ama. Aí prejudica nossos filhos, aí prejudica a nossa esposa, prejudica seu esposo, prejudica aqueles que estão no vínculo da família. Assim fez Satanás. Então ele diz: eu não posso contra Deus, mas eu vou tentar destruir a obra mais perfeita dele. A obra mais perfeita de Deus não foi o sol, nem lua, nem estrelas, nem natureza, foi o ser humano. Porque quando Satanás caiu do céu, a Bíblia diz que ele varreu a terça parte dos anjos que estavam com ele. Ele era o primeiro ministro do céu. E a terça parte, você imagina só, a terça parte dos anjos que ele era responsável, quando ele caiu, vieram junto com ele. Porque ele quis ser mais do que Deus. Você imagina o poder que ele tinha para querer ser maior que Deus. Então ele cai, diz a Bíblia que ele caiu. É a queda dos anjos. E esse mesmo foi então tentar contra os nossos primeiros pais. Por isso que somente depois da queda é que Deus cria a humanidade. Eu fui entender isso nas vésperas de ser ordenado padre. Eu ficava matutando: mas como é que pode? Como é que Deus cria nós? A gente vem ao mundo, nasce, cresce, reproduz e morre. Para que o sentido disso? Eu não entendi a história. Então eu comecei a estudar. Quando foi em 2010, eu fui ao México visitar o santuário Nossa Senhora de Guadalupe. E lá eu conheci uma irmã mística, santa, chamada Maria da Concepção Cabreira de Arminda. E ela teve de Deus revelações altíssimas. E ela explicou por que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para preencher um terço dos anjos que caíram com Satanás quando ele foi expulso do céu. E nós fomos criados para ocupar o lugar dos anjos. Olha que coisa, eu me arrepio quando eu falo isso. É uma coisa maravilhosa. Por isso que a igreja sabe tanto disso, que nós seremos até o fim do mundo contra o aborto.
Porque quando você comete um aborto, ou induz alguém a praticar um aborto, você está tirando um lugar do céu. Porque no ventre de uma mulher acontece o que não acontece no céu. Os anjos do céu não têm poder de dar a vida. Nem querubim, nem serafim, nem potestade, nem virtudes. O que acontece no ventre de uma mulher grávida é maior do que a eternidade. Uma vez o Padre Pio, grande santo da igreja, ouvindo confissão, atendeu uma senhora com quase 50 anos. E esta senhora disse a Padre Pio: Padre, eu não consigo entender, porque já faz mais de 25 anos que toda noite eu sonho o mesmo sonho. O Padre Pio tinha o poder de saber o presente, o passado e o futuro. Deus deu esta graça a pouquíssimos santos na igreja. Padre Pio, que era santo, colocou a mão na cabeça dela e disse para ela: qual é seu sonho? Ela disse: Padre, eu sonho toda noite um homem na praça de São Pedro, como fosse o Papa, lá em Roma, vestido de batina branca, abençoando o mundo inteiro. O Padre Pio colocou novamente a mão na cabeça dela e disse: minha filha, você lembra de um aborto que você cometeu há mais de 25 anos atrás? Ela disse: lembro, Padre. Aquela criança que você matou, nos desígnios de Deus, seria um Papa da Santa Igreja. Seria um Papa da Santa Igreja que ela abortou.